Oi, gente, tudo bom? Então, de caminhando, né? Caminhando, né? Esse verbo é o que está combinando mais com a situação atual. Bom, queridos, então ficamos combinados de que nós faríamos um vídeo sobre tudo que estava faltando ainda de adjetivo, né? Obviamente o que está faltando é o que você desconhece, que esse assunto de adjetivo é um assunto assim que vocês já viram no fundamental, mas assim mas faz parte do conteúdo de vocês, então a gente tem que fazer sempre uma revisão, uma retomada desse conteúdo. Então eu me lembro que ficou faltando para gente falar sobre o adjetivo uniforme e biforme, né? Bom, o próprio nome acho que já auxilia você a compreender essa nomenclatura, né? Então, adjetivo biforme, uniforme, o bi e o uni já estão assim indicando o que eles estão querendo dizer. Bi é relativo a dois na língua portuguesa, você já sabe, né? Então, aquele time foi bicampeão, né? Você já sabe que é campeão duas vezes, né? E uni relativo a um, né? Então, o adjetivo biforme é aquele que vai apresentar duas formas. Aí, no caso, seria em relação a quê que ele vai ter duas formas? Em relação ao gênero. Então, ele só recebe esse nome por causa disso, né? Então, no caso de a voz dela é bonita, estou pegando exemplos assim bem simples, né? O discurso dele é bonito, então bonito, bonita, então você vê que houve duas formas, né? Uma para o masculino e outra para o feminino, né? Então, biforme, né? Quer dizer, é mais em relação a isso. Não é nada em relação ao número, por exemplo, que no plural é bonitos, bonitas, né? A inclusão do S aí, não. Então, essa nomenclatura aqui, né? Essa classificação de uniforme e biforme não tem nada a ver com o número, por exemplo. O foco dessa nomenclatura é em relação ao gênero, né? De ter essa uniformidade, né? Ou ser a apresentação dupla, né? Então acho que tem pesado, pesada, preguiçoso, preguiçosa, né? Agora nem todo adjetivo vai ter essa variação de gênero, né? Isso, mas por que aconteceu isso? Mas isso tudo tem a ver com a história da língua, né? Assim, a origem latina, né? Quer dizer que não convém aqui, né? Essas coisas vêm vindo, né? Você vê que assim, até quando eu faço, né, o quiz para vocês, né? Vocês veem que assim, às vezes eu coloco outros idiomas, né? Então você vê que no espanhol também acontece isso, né? Dessa variação de gênero, né? Do adjetivo também. Então, é porque é origem latina, da nossa história da língua. Então, aí no caso de feliz, por exemplo, né? Alegre, né? Aquele rapaz ficou alegre, né? A menina alegre, feliz, contente, né? Triste, né? Não existe uma forma para diferenciar o gênero, né? Não existe triste, trista, né? O tristo não tem, é triste para todo mundo, né? É alegre para todo mundo. Então aí a gente diz que é um adjetivo uniforme, só tem uma única forma, tá? Então, acho que fica bem simples de entender. O pátrio, né, vocês também já devem ter ouvido falar, que eles têm a ver com indicar, né, a origem, né, daquele ser, né, que pode ser uma pessoa, um objeto, né, um animal, né, você pode estabelecer a origem de qualquer ser, né. Então, o adjetivo pátrio ele vai estar indicando, né, esse local de origem, né, ou de nascimento, né, origem ou nascimento. Então você vai ver lá nos sites de educação, ou nos sites de gramática, né, nos assuntos, né, sobre adjetivo, que tem uma lista ali de adjetivos pátrios, né? Então, quem nasceu onde, né? Então, se você nasceu no Amapá, você é amapaense, do exemplo, né? Bahia, baiano ou baiense, né? Ceará, cearense, né? Em Alagoas, alagoano, né? O pessoal até fala aqui em relação ao bairro também, né? Então, nós somos Campo Grandense, quem nasceu aqui, né? Então,
O adjetivo pátrio está ligado a qualquer lugar, né? Tipo, pode ser país, cidade, estado, né? E uns até especificam até para bairro, né? Então, e tem esse nome também de gentílico, né? Mas adjetivo pátrio tem mais a ver com a nossa matéria. Bom, o grau do adjetivo nós também combinamos de falar. Então, o grau do adjetivo, né? Ele é diferente do substantivo, né? Que a gente viu que no substantivo ele tem o grau, né? Além do grau normal, né? Que é a palavra, né? No seu grau, né? Assim, então, mãe, né? Grau normal, né? Mãezinha, né? Diminutivo. Pô, esse que é uma mãe, então é uma mãezona, né? Isso aí é aumentativo, né? Então, no adjetivo já não existe essa classificação, né, de aumentativo e diminutivo, né? Você já vai ver que é comparativo e o superlativo, né? Então, aí qual seria essa diferença, né? Você pode ir pela própria definição, né? Comparativo, né? Tem a ver com a comparação. Então, quando você vai qualificar no grau comparativo, você vai então ter que ter pelo menos dois seres, né? Que seriam os substantivos, né? Que vão ser qualificados. E se você vai comparar, é porque você vai tipo dar uma intensidade nessa qualidade diferente de um em relação ao outro, né? Você vai comparar essa qualidade naqueles dois seres, né? Então, se eu digo que a Aline é mais tagarela que João, né? Então é o grau comparativo. Por quê? Porque aí eu peguei um ser, né? O substantivo Aline, o João, estabeleci uma qualidade comum, serem tagarelas, né? Só que nessa qualidade deles serem tagarelas, um é mais do que o outro. Então eu vou estar usando então o quê? O grau comparativo. No caso dela ser mais tagarela, então no caso eu estou assim intensificando o meu primeiro ser. A qualidade nesse ser da Aline, ela é superior ao de João. Então a gente diz que é o grau comparativo de superioridade. Agora eu poderia fazer o inverso, eu dizer que a Aline, ela é menos tagarela do que o João. Aí eu vou estar comparando esses dois seres, mas eu estou intensificando, os dois são tagarelas, entende? Mas eu estou intensificando que a Aline é menos, né? Então você pode intensificar para mais ou para menos. Então daí tem esse nome, né? Comparativo de superioridade e de inferioridade. E tem aqueles que são dois tagarelas na mesma intensidade, né? Então a Aline é tão tagarela como o João. Então você percebe que os dois estão ali, paredinha ali, os dois são tagarelas no mesmo nível, né? Então o comparativo ele necessita de ter esses dois elementos, entende? Então são três tipos. Então vamos recapitular, ó. São o grau do adjetivo, ó. O normal, o comparativo e o superlativo. O normal, eu já falei, mãe, né? Oi, que mãe. O grau comparativo, o normal seria alegre, né? Então alegre é um adjetivo que está no grau normal. O grau comparativo, né, que ele vai estabelecer uma comparação entre os dois seres, né? Ou ele vai superiorizar aquela qualidade em um para mais ou para menos, ou ele vai igualar, tá? Então o comparativo de superioridade, inferioridade e igualdade. Aí vem também o grau superlativo, né? Outro tipo de grau, né? O superlativo, ele também vai fazer essa comparação mental. Porque quando você diz que o fulano é mais inteligente da turma, de uma certa forma, você fez uma comparação, entendeu? Então a ideia de comparação tem nos dois. Porém, no grau do superlativo, essa comparação não vai ser um ser com o outro, entendeu? No superlativo vai ser o ser dentro de um grupo maior.
você vai focar naquele ali, naquele ser ali. Você não vai falar do João, da Fabiana, da Letícia. Não, você vai pegar a Aline e vai falar só dela, né? Você vai superlativizar, você vai focar a atenção nela, entende? Então, por exemplo, né, você tem um superlativo, né, relativo, né, que você vai fazer isso, né? Você vai falar, por exemplo, né, ela é a pessoa mais educada da sala, né? Então, o que você fez ali, né? Então, vamos dar o nome de Aline, né? A Aline é a mais educada, né? Então, quando você pegou a Aline e disse que ela é a mais educada, você tirou ela de um grupo maior. Você não comparou ela com outro ser, você tirou ela de um grupo. Não interessa o resto do grupo, você destacou ela. Então, você superlativizou essa menina, dizendo que ela era a mais educada. Aí você então tem um grau superlativo, relativo de inferioridade, de superioridade, né? Por quê? Porque então você fez três coisas, ó. Você pegou a Aline, você superlativizou ela, você focou nela, você tirou ela do grupo para olhar mais para ela, você fez uma relação dessa qualidade com relação ao grupo, por isso que ele é superlativo, relativo, e você colocou ela como sendo a mais educada, então você ainda deu superioridade a ela, então você foi no superlativo, relativo de superioridade. Então, a Aline é a mais educada da sala, da festa, né, do que for lá, entendeu? Você destacou. Agora, você pode também destacá-la para menos, né? Então, a Aline foi a menos educada da sala, da festa, né? Então, você também retirou-a, mas superlativizando para menos, né? Então, um superlativo relativo de inferioridade. Bom, e tem um grau superlativo, né, absoluto, né? Então, o superlativo ele pode ser relativo ou absoluto, quer dizer, tem mais coisa, né, na hora de classificar o grau, né? Então, voltando, o adjetivo tem o grau normal, comparativo, superlativo. Então, o grau normal nós já falamos, o comparativo tem que ter esses dois seres aí, né? E o superlativo, ele foca em um em relação ao resto. Então, dentro desse superlativo tem o relativo e tem o superlativo absoluto. O relativo nós já falamos, né? Ele pode ser relativo de superioridade ou inferioridade. Agora vamos para o absoluto. Então, o superlativo absoluto, ele já é para falar para mais, né? Ele já qualifica superior. Ele não tem assim, tipo, o inferior. Ele já classifica para o superior. E por que ele já é superior? Bom, se você se lembrar de história, né, não tinha aquela coisa do rei ser o absolutista? Ah, essa monarquia é absolutista. O rei é o do poder máximo, né, de governo, né? Então, esse nome absoluto, ele tem essa ideia de ser sempre o mais, né? Ah, por exemplo, quem reinou absoluto nessa festa foi o fulano, né? Então esse absoluto, ele tem uma noção já de ser superior, né? Então, quando o grau superlativo ele é absoluto, não vai ter essa coisa de inferioridade. Vai ser tudo para ser para mais. Então, por exemplo, ele vai ter o analítico e o sintético, né? Então, o absoluto analítico e o sintético. O analítico, né, é quando você separa em mais de uma palavra. Então, por exemplo, né, a sobremesa é muito doce. Né? Estou dando um exemplo, né? Esse teste foi extremamente fácil. Então, muito doce, extremamente fácil. É analítico. Eu dividi, né? Agora, o sintético, ele já vai ser o quê? O sintético já é para diminuir, né? Vamos fazer uma síntese, né? Então, por exemplo, até em português, em redação, a gente fala isso, né? Gente, vamos fazer uma síntese, então, do que a gente falou. Vamos fazer um resumo, né? Então, no caso do sintético, né? Então, o teste foi facílimo, né?
A sobremesa é saborosíssima, né? Você resumiu em uma palavra o adjetivo. Você podia falar muito fácil ou facílimo. Então, muito fácil foi mais de uma palavra. Então, ele vai ser o analítico. Facílimo é só uma palavra. Então, ele vai ser o sintético. Bom, então esse é o que a gente tinha para falar. Eu espero que vocês tenham. Ficou assim alguma dúvida? Se fica assim, é porque é muita coisa o adjetivo de grau, né? Mas eu espero que vocês tenham assim compreendido mais ou menos a diferença, né, em relação ao substantivo, que é mais simples nessa questão do grau, né? Bom, então eu vou ficar por aqui para não ficar mais muito longo, ó. Beijo para vocês, né? Então, qualquer dúvida que vocês ainda tenham nesse conteúdo, pode me perguntar lá que no mural que eu respondo, tá? Tchau, gente.